Fala Daiane, fala Arthur, sejam bem-vindos aí para mais uma live. Boa noite, pessoal. Samuca, boa noite, Samuca. Sandro Martins, seja bem-vindo. Kennedy Autopeças. Isso aí, pessoal, vamos chegando para mais uma live. Hoje é a continuação, né, do nosso projeto aí, osciloscópio. Então, vamos com tudo aí, trazendo conhecimento e informação para vocês. Qualquer momento aí o professor já entrou. Aí, Daiane, presta atenção. Você está na estrada aí, dirigindo. Presta atenção no volante, hein? Por favor, pelo amor de Deus. Professor Luciano, eu já chamei o senhor aí, viu? É só o senhor aceitar. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Como é que o senhor tá? Esse seu cabelinho é um charme. Luciano? Opa, Agora eu tô lhe vendo. Tá vendo a novela aí, é? Ué, Luciano saiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí pra quem tá me ouvindo bem aí, por favor. Beleza, Kennedy. E eu vou comer esse galeto, viu? Vou cobrar lá do Josinho, pode crer. Esse Kennedy é uma figura. Cadê Luciano Guedes? Professor, tô lhe chamando de novo, viu? Isso aí, o pessoal tá me ouvindo bem, não tá travando. Então acho que o problema é lá no Luciano. Vamos ver se ele consegue aí acessar. Luciano, é só você aceitar aí. Aí, Luciano? beleza? Oxe, trocou o fone, foi? Troquei o fone porque tava, acho que dando alguma interferência aqui. Foi. Foi, eu queria testar porque Rapaz, eu ia botar no carregador, cara. Deu rapaz, eu errado vou aqui. dizer, viu? Eu faço de tudo para meu cabelo ficar assim, mas não tem jeito não, bicho. Cabelo bonito da É poxa, isso velho. aí, é isso aí. Luciano, a gente tá aí com 16 pessoas já nos acompanhando. Hoje vamos falar um pouco sobre análise do motor, não é isso? Positivo. Isso aí. Queria agradecer o pessoal que está presente, tá? Sejam bem-vindos aí para mais uma live, né? Onde a gente está focando muito no osciloscópio. O Luciano Guedes ele está aí frisando bastante aí a importância do equipamento, mas que também você não vai passar fome se não souber usar. Agora, claro, se souber usar, vai comer um pão a mais. É isso aí, Luciano. Positivo. Positivo, Então vamos sim. lá. Bem, então, professor, o que é que o senhor manda hoje para a gente? David, é o seguinte, veja só. Primeiramente, boa noite a todos que já estão aí, né, participando da Uhum. nossa live, certo? É um sinal que você está em busca de um conhecimento seguro, saudável, um conhecimento bacana, Peraí, para te só um ajudar. minutinho, só um minutinho. Josildo, meu amigo, eu vou comer esse galeto que o Kennedy falou que você disse que tá pago, viu? Vou marcar para ir em Campina. Vamos lá, segue, Luciano. Rapaz, é Manuel da Carne de Sol. Que lugar maravilhoso, rapaz. Ô, rapaz. É coisa boa mesmo, é coisa Então, divina. e eu acho que a gente merece, né, Luciano? É coisa divina. Vamos embora. David, veja bem, Tô muitos são os vendo. assuntos que nós vamos tratar hoje na nossa live aqui. Dentre eles, eu queria dar uma atenção rápida, certo? A um assunto que foi muito tratado os últimos dias, os recentes dias, do final de semana, pegando até hoje, que foi o assunto da Security Gateway novamente, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou virar aqui a câmera para mostrar uma coisa para vocês, certo? Vocês deram atenção aí.
David, agora eu vou ter que fazer uma alteração aqui, não é isso? Deixa eu ver Isso. aqui como é que eu vou fazer, viu? Deixa eu ver aqui. Agora, Luciano, interessante, viu, David? vamos tentar ser o mais objetivo possível, porque o tempo é curto. Você tá vendo, né? Certo, então tudo bem, vamos lá. Vamos embora. Vamos abrir aqui a tela. Se você observar aí, certo? Nessa tela, o que é que está acontecendo aí? A questão dessa Security Gateway não tem bicho de sete cabeças nenhum. Apenas nessa parte aqui, ó, é a Gateway, certo? E aqui o conector de diagnóstico. Então, o que é que vai fazer o nosso scanner, o nosso equipamento, ultrapassar esse portal? É justamente a tecnologia que será liberada mediante cadastro, um cadastro de segurança, um cadastro de proteção, juntamente à OEM, certo? Muitos estão focando na questão financeira e ser aquilo que vai ter que pagar, e vai ter que pagar sim. Chegou a hora do reparador ser valorizado e o seu serviço também. O que é que acontece quando o scanner não detém a tecnologia? Você fica nessa situação aqui, certo? Quando você não tem o acesso ao portal, você não tem o Security Gateway liberado no seu equipamento, o que é que acontece lá? Ó? Ele vai aparecer aqui a mensagem Locked e você só vai poder ler os códigos de falhas. Você não vai poder apagar código, trabalhar em atuadores, testes funcionais, funções especiais, programações, codificações, etc. e tal. Então, essa é o X da questão. Não tem bicho de sete cabeças. Inclusive, nós tivemos uma live sobre isso daí, certo, David? Depois você vê a possibilidade da gente estar estudando sobre esse assunto. O nosso assunto de hoje é a questão dos motores. Eu vou estar mexendo aqui, David, porque é Não, dessa deixa do maneira jeito que que é tava, o rapaz, áudio. pra não. É, tá bom. Você que sabe aí. Vamos embora. Mas depois Aí. eu vou ajustar. Pronto. Aí, ó. Se Aqui tá você deixar bacana? aí tá perfeito aí. Tá top, né? Então pronto, vamos lá. Então o que acontece, pessoal? O diagnóstico do motor, nós entramos em uma reunião e vimos que seria importante apresentar o diagnóstico do motor com os equipamentos que nós dispomos na mão. Um deles é o osciloscópio. Então, o que é que nós precisamos de início entender sobre a questão do diagnóstico do motor? A questão do diagnóstico do motor, que nós vamos falar hoje também a respeito dos equipamentos que são necessários para um melhor diagnóstico do motor. Nós vamos estar apresentando transdutores de pressão, de vácuo, certo? Equipamentos que são indispensáveis a esse diagnóstico. Mas o diagnóstico do motor, ele começa quando? Quando nós entendemos que o motor, para que entre em um bom e perfeito funcionamento, as partes mecânicas têm que estar concorrentes em harmonia. Então, uma das coisas fundamentais que é necessário estar lá presente é o sincronismo. Então, se vocês observarem, o eixo girabrequim, ele pode admitir, assim como também o eixo da árvore de manivelas, ele pode admitir folgas radiais e axiais. Essas folgas radiais e axiais, no diagnóstico, também são conhecidas como rajadas. As folgas, dentro do seu determinante, dentro do que determina a montadora e as folgas das montagens do motor, o que passa daquilo ali são as rajadas, são os estridentes, são emissões sonoras por faltas de materiais. Esse diagnóstico, por exemplo, do girabrequim, é feito também, David, pela análise do sinal das rotações. A roda fônica vai sinalizar modificações na amplitude do sinal e na velocidade do mesmo. Então, não é só você verificar o sincronismo do motor CKP e CMP e achar que porque ali está sincronizado está tudo bem. Não, não está tudo bem. O diagnóstico do motor, ele vai bem mais além disso daí. Daqui a pouco nós vamos estar aqui dentro com um simulador, mostrando a tela do osciloscópio, um sinal de rotação, um sinal de fase e simulação de uma falha. Então é dessa forma que aí acontece. O diagnóstico com osciloscópio no motor, ele tem uma abertura muito grande, uma ramificação muito grande.
Como é que começa o diagnóstico no motor? Começa em você estar verificando os componentes que estão ali no motor. Essa verificação, digamos assim, com o seu equipamento PDL, você vai ter uma vantagem, porque ele vai trazer para você um multímetro digital, um multímetro gráfico e também um osciloscópio de 2 canais, que já está de bom tamanho para você realizar toda essa gama de testes. Falando do calculador do motor, o calculador do motor, ele é quem vai fazer todo o cálculo de funcionamento. Esse mapa já está lá no arquivo do carro. Então, o arquivo, a memória, tem esse mapa e também tem submapas, exemplo, o mapa OBD. O mapa OBD também está lá com seus monitores de prontidão. Então, o que é que vai acontecer através disso daí? O primeiro diagnóstico onde o osciloscópio vai estar lhe ajudando são aquelas falhas de apagamentos repentinos do motor. São os testes de circuito curto, chamado normalmente de curto-circuito. O que é que significa o circuito curto? Significa que naquele ponto de contato onde houve um CCA positivo, um CCA carroceria, o primeiro equipamento em volta daquele circuito ali é quem vai ser atingido. Então, provavelmente, um circuito curto na região da mala, ele não vai chegar a atingir uma SM-PCM, mas ele pode chegar a atingir um módulo de carroceria. Então, como geralmente os atritos, as manutenções, as intervenções nos chicotes elétricos, nas mangueiras corrugadas, geram circuitos curtos ali na região do motor, devido a isso daí, é que ocorre as percas de módulo, quebramento de trilha, perca de ECU de motor, de ABS e tudo mais. Devido a essa questão aí, módulos de transmissão. Então, isso faz parte do diagnóstico. O osciloscópio, ele vai já começar a lhe ajudar daí, desde já da tomada OBD. Quando a alimentação do módulo, ela está apresentando problemas, o osciloscópio te ajuda da seguinte forma. Você vai fazer a instrumentação nas alimentações positivas também na massa e está ali fazendo, mexendo, submetendo a atrito o chicote elétrico e observando a gravação que foi feita no osciloscópio para saber se houve uma interrupção. Tem veículos que você vem andando e ele apaga do nada. E quando você vai ver, tem um fio roçando na carroceria, tem uma interferência através de um flashover, que é quando a vela, o cabo de vela, deixa escapar a centelha e a centelha pega lá no cabeçote e ele desliga um sinal TWS de rotação e o carro apaga repentinamente. O osciloscópio já começa a lhe ajudar daí. Avançando, nós temos sensores. Estes sensores são fundamentais a análise dele, não só com o multímetro, mas também com o osciloscópio. Os sensores dele, ele tem uma tensão de referência. Geralmente, os sensores trabalham com 5 volts de tensão de referência. Essa tensão de referência, ela vem da ECU, do calculador do motor. Então, a ECU, ela envia 5 volts como tensão de referência e recebe como resposta, após a variação, após o trabalho realizado pelo sensor, ele recebe o quê? Ele recebe um sinal de resposta. Então, o osciloscópio, a medição elétrica, o entendimento, o conhecimento, já vai te ajudar daí. Se você tem uma tomada de um TPS de 3 fios, onde um é um 5 volts, outro é um GND e o outro é o sinal, se você tem 5 volts aqui e ele está em repouso e você fez a conexão na tomada lá e esses 5 volts já alterou a tensão de referência. Se essa tensão de referência já alterou, dali você já ganhou no diagnóstico. Por quê? Porque tem uma alteração no componente. A tensão de referência, geralmente, ela não altera. Quem altera é o sinal de resposta. Aquela tensão de referência, ela fica lá presente. Ela é a tensão de referência. O módulo precisa dessa tensão de referência. Então, tensões de referência são fundamentais. Quantas vezes você vê lá circuito alto, sensor X? Você
faz a conexão, varredura de código, e você vai em busca dos DTCs. DTC significa diagnóstico dos códigos de trabalho. Os códigos de trabalho são aquelas informações as quais você vai buscar no veículo para solucionar o problema dele. A ECU informa você. Então, circuito alto é a questão positiva. Então, se o circuito está indicando alto, é porque está faltando a diferença de potencial, está faltando a massa dele. Sempre que você tiver circuito alto no sensor X, circuito alto no sensor tal, circuito alto em tal local, é porque a massa, o diferença de potencial, DDP, não chegou ainda. Então, ele desse circuito alto, tomadas folgadas, tomadas que precisam ser apertadas, conexões que estão com zinabre, formações de ferrugem. Então, conectores já fracos, eles dão tensão alta. Então, o osciloscópio é fundamental nesse diagnóstico do motor, no sentido da alimentação do motor. Então, sinais de tensão de alimentação são fundamentais à tensão de referência. Daí para frente vem a análise do sinal. Um dos pontos fundamentais na análise do motor, no diagnóstico do motor, é aquele sintoma que o motor apresenta. Hoje, um dos sintomas carro-chefe é a perca de potência. Digamos assim, a família 121, que é a família P0121, que é a família do corpo e pedal. Pedal, acionamento, e corpo borboleta motorizado. Geralmente, o pedal, o corpo borboleta vai apresentar 6 fios em cada uma das suas tomadas. Esses fios são dispostos da seguinte maneira. Uma massa é para fazer a trilha potenciômetro, certo? Das duas pistas. 5 volts é para uma das pistas. Um outro 5 volts é para a segunda pista. Digamos, você tem um GND, 5 volts para a pista 1, 5 volts para a pista 2, sinal de resposta da pista 1, sinal de resposta da pista 2 e o outro aterramento, o outro GND, que vai fazer o quê? Os 6 terminais. No corpo borboleta, você vai ter a mesma coisa. Vamos lá. No corpo borboleta, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter 5 volts para a pista, vai ter GND, mas você vai ter uma diferença. Você vai ter o motor elétrico da borboleta motorizada. Então, o diagnóstico do motor, muitas vezes, a gente, por excesso de confiança, a gente peca demais. O reparador peca demais. Por quê? Porque às vezes ele quer procurar uma coisa profunda, uma coisa, uma metanoia que botaram na cabeça dele. Ele não tem espaço nem para ele mesmo, a experiência dele mesmo do dia a dia, trabalhar. Ele já vai ali, enche o carro de fio, enche o carro de equipamento, e não é assim que funciona. Como é que funciona? Por exemplo, um diagnóstico de motor perdendo potência, no gerenciamento eletrônico, o que é que acontece? Essa dica é de ouro. Essa dica aqui ela é de ouro. Desligou a ignição, ligou. O carro já está sem potência. O que é que acontece? Essa falha, geralmente, ela está conectada à ECU do motor, ao gerenciamento do motor. Falhas de perca de potência, onde você precisa fazer um percurso, um deslocamento, uma situação de trepidação, atrito, calçamento, uma situação que o dono do carro fala, meu carro perde potência quando eu já andei 30, 20 quilômetros. Então, são defeitos pertinentes a equipamentos que têm dentro de si circuitos elétricos, tipo de bobina, ou com induzido, ou seja lá como for, que no aquecimento ele abre. Quando o circuito elétrico é submetido à potência, energia, é temperatura. Vai ter calor. Energia gera calor. Então, nesse calor, o componente abre. Solenoides, relés, motor bomba, refil de bomba, todo esse equipamento, solenoide de transmissão, não importa. O que importa é o conhecimento da base da eletroeletrônica.
Então, todo componente que ele é com motor, com bobina, ele tem no seu trabalho um efeito inercial. Então, toda vez que chega uma corrente para aquele componente trabalhar e ele tem motor feito corpo DBW, o corpo borboleta, sempre vai ter uma ação elétrica contra a ação motriz. Então, sempre vai ter isso. Então, de tanto esse impacto, de tanto esse impacto, de tanto esse impacto, lá na frente ele abre, ele pesa para o circuito. Quando ele chega no valor de resposta maior do que a central, tem capacidade de suportar, ela acende um sinal amarelo no ar e informa lá o condutor a perca de potência. Então, a forma de você fazer o diagnóstico hoje é você ter uma gerência da sua oficina na mão, porque o diagnóstico é onde está a força do reparador. Não tem, olha, não tem, como dizemos aqui no Nordeste, gaiola bonita não dá de comer a canário. Não adianta você pegar o carro, colocar lá meio mundo de instrumentos para descobrir uma vela trincada, para descobrir um bico emperrando, um bico gotejando. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar é você ter uma visão aberta, ter ferramentas na mente através dos treinamentos que você recebe, das lives que você participa, e você tentar entender qual circuito do carro que está em falha. Por exemplo, uma coisa que a gente observa, você tem o pistão, e o pistão ele é solidário à biela através de um pino. Então, naquele pino ali, você já pode ter o quê? Folga radial e folga axial. Todas as folgas que são na longitude da peça são folgas axiais. Toda folga que ela é no sentido transversal do componente, ela é radial, porque ela dá de impacto ao raio. Então, o pistão, ele tem um impacto aqui através do pino na biela, gerando um ângulo aqui, e ele tem um outro impacto no eixo girabrequim. Então, o que acontece no diagnóstico avançado? Não fazem 8 dias que foi feito um grande diagnóstico avançado aqui na oficina. O que é que aconteceu com esse diagnóstico, grande diagnóstico avançado? O cidadão estava com um problema no veículo, o veículo apresentava uma falha no sinal de rotação. Então, qual foi o avanço? A vareta de óleo, ela foi substituída. O pessoal de onde foi feita a troca do óleo do motor colocou a quantidade de óleo baseado na nova vareta. O eixo girabrequim estava pegando no óleo e estava desacelerando o sinal da rotação. Olha o diagnóstico avançado aí. Agora imagine quanto tempo foi perdido para chegar nesse diagnóstico. Então significa que o diagnóstico avançado não é você pegar vários equipamentos e ficar, não. Você tem que conhecer a base da elétrica e a base dos princípios fundamentais. É dessa maneira que a gente entende, até porque o objetivo das lives, o objetivo dos treinamentos é atender todo mundo, tentar nivelar o conhecimento. Mas se você vê, ó, qual é o momento que acontece a centelha na câmara de combustão? O momento que acontece a centelha dentro da câmara de combustão é o momento chamado APMS. APMS é antes do ponto morto superior. APMS significa antes do ponto morto superior. Então, antes mesmo do pistão atingir o ponto morto superior, já ocorreu o disparo da ignição. Então, por isso que o estudo do avanço da ignição é muito importante, porque ele vai receber o disparo da ignição antes de chegar no ponto morto superior. E o pico desse disparo já é pós ponto morto superior. Para isso que no girabrequim tem o quê? Tem um ângulo alfa, que são aqueles 5 graus, 6, 7, 8, APMS. Tem montadoras que geralmente trabalham com 5 graus. Então, esse diagnóstico do motor através das ferramentas elétricas é muito importante hoje. Hoje, se você tiver condições de, pela dinâmica dos gases, pela dinâmica do oxigênio no ar, na atmosfera, no ar em movimento, o vento, que significa o ar em movimento, temos presente ali o oxigênio e outros gases também.
Esses gases são admitidos, eles passam ali pela caixa do elemento filtro de ar. A partir daquele momento, ele é um ar filtrado e ele agora passa a ser calculado pelo gerenciamento do motor através das informações de temperatura e pressão. Através das informações de temperatura e pressão, através de cálculos que estão lá no mapa, cálculos binários e hexadecimais e tudo mais, o que é que vai acontecer? Ele sabe a massa de ar. Então, através daquele cálculo da massa de ar, ele está buscando uma queima perfeita. Essa queima perfeita, ela tem que acontecer da seguinte forma, é aí onde entram os transdutores, a transdução. A transdução acontece em quê? São equipamentos, ferramentas que têm a capacidade de transformar sinais físicos, certo? Estados físicos em sinais elétricos, certo? Então, quando o ar passa, que ele é calculado e ele queima homogeneamente, o objetivo da ECU é trazer esse lambda para lambda 1. Lambda, que é o fator da estequiometria do combustível, tem que ser igual a 1. Então, a central está toda hora tentando corrigir. Então, esse gás tem que sair lá no escapamento, lá atrás, suave. Então, para isso que tem a transdução. Por exemplo, não pode ter um elo da corrente fraco. Se tiver um elo da corrente fraca, todos os elos da corrente vão sentir. Porque se a pressão atmosférica ela estiver menor do que a pressão dentro do sistema de exaustão, esse veículo apresenta problemas. Não só de catalisador, mas de intermediário, de bojo final, de silencioso final. Para isso que tem a transdução e o diagnóstico avançado. Agora, para chegar nessa interpretação, nós temos que dar o pontapé inicial. Porque hoje nós temos um desafio muito grande, pessoal. Nós temos hoje, no posto de combustível, a bacia petrolífera. Ela recebe esse nome de bacia porque é uma imperfeição onde o petróleo está armazenado. Então, a refinaria, ela capta esse petróleo, certo? E ela vem trabalhando esse petróleo. Quando ele chega na posição de nafta, ele é vendido para a indústria petroquímica, para a indústria que vai agora desenvolver um combustível reformulado. Ela é vendida para as reformuladoras de combustível. Então, o que é que acontece? Você pode chegar num posto de combustível hoje, naquelas bombas maiores, que tem vários bicos, e ter um combustível refinado da refinaria, um combustível sintético, certo? Das reformuladoras, certo? Que esse combustível é o sintético, porque ele não é o refinado, eles trabalham lá nessas indústrias. E você pode também estar tendo um combustível com a octanagem alterada. Estão agora fazendo a alteração da octanagem. E para variar no Brasil, o que foi que a indústria se pronunciou? Algumas empresas se pronunciaram, dizendo que nós já estamos disponibilizando um combustível com a octanagem mais alta. Isso altera no seu diagnóstico. Isso altera no seu diagnóstico. Por exemplo, temos o Audi, o A4 TFSI, certo? Que ele tem um banho de plasma na sua parede do cilindro. E quando ele entra no Brasil, o combustível daqui não tem esses preparos que tem fora do Brasil. O que é que acontece? Lava essa camada de plasma e o Audi no Brasil ficou com esse negócio de consumir mais óleo que o normal. Então, tudo isso faz parte do diagnóstico do motor com o osciloscópio. Eu vou virar a câmera e vou mostrar um sinal de um sensor de oxigênio 1 e 2 para a gente entender uma questão muito importante aí. Vou virar a câmera, certo? Tá à vontade, tá à O que é vontade. que acontece aqui? Tá tranquilo aí a imagem, tá boa? Vou tentar aumentar Luciano, aqui um pouco. Diga. tenta aumentar um pouquinho aí. Aí melhorou um bocado aí. Melhorou? Pronto, Melhorou. vê só. Se a gente entender... O áudio tá bacana? Tá tudo bem, meu amigo. Pode seguir. Pronto. Veja só, vou com o lápis aqui. Se vocês observarem, tá tendo uma discrepância entre os sinais. Então, o que significa esse cume? O que significa aqui o cume desse sinal? Certo? O ponto mais alto são os cumes, os pontos mais baixos são os vales. Então, o pico aqui, o que é que acontece? Esse pico é a reação
É a reação do motor. É a reação do motor informada através de um determinado sensor, certo? A ECU do motor, que o quê? Que aqui está tendo uma discrepância lá na câmara de combustão. Ó. Porque uma coisa é a gente analisar um sinal de som da lambda e focar nisso e naquilo, não. Nós estamos focando agora baseado no motor, certo? Então vamos lá. Aqui você tem um cume e outro cume. Esse ponto do vale até o ponto do cume é o tempo da resposta que o sensor teve à injeção. Quando o eletroinjetor ele está na sua condição de repouso e a sua bobina está na inércia, e ele recebe o acionamento, o atracamento, e ocorre a ação eletrocontramotriz, ele passa um tempo energizado. Durante esse período que ele passa energizado, se tiver qualquer falha ali, essa falha pode também estar sendo verificada no sensor de oxigênio, quando o objetivo é o diagnóstico das condições mecânicas do motor através dos sinais elétricos de entrada na ECU. Então, o sinal de sensor de oxigênio, você tem que ter uma visão da seguinte forma. Quando a bobina do eletroinjetor ela já está ficando cansada, e à medida que ela fica cansada, a resistência dela aumenta, e há uma ação eletrocontramotriz maior, e o pico final do disparo vai ser alto, o que é que acontece? Isso significa que lá do outro lado, o sinal de oxigênio vai apresentar uma imperfeição. É nesse momento dessa imperfeição que vai acontecer um fenômeno tipo dominó. O efeito dominó vai acontecer. A ECU vai mandar adicionar ou não combustível, certo? Na estequiometria, na câmara de combustão, muitas vezes desnecessário. Então, se o profissional que quer trabalhar realmente, agora chegamos num ponto com diagnóstico avançado, mas ele não estiver preparado, com a visão aberta, bacana, ele entra num pânico, ele começa a trocar componentes, ele fica ali no desespero e acaba até ele acertando de alguma forma, mas não foi um diagnóstico assertivo por conclusão científica, que é o conhecimento da engenharia aplicado ao dia a dia. Foi pela sorte, né? Pela sorte, achismo. Então, o que é que acontece? O que é que ocorre lá? O sinal de oxigênio, ele trabalha acompanhado de alguns fatores. O ajuste curto, que é o ajuste de curto prazo, o ajuste longo, que é o ajuste de longo prazo. Então, ele trabalha com esses fenômenos aí, dentro da ECU, dentro do mapa. Então, eles estão toda hora fazendo correções e ajudando nessa estequiometria, avançando ou regredindo o tempo de injeção. Só que, se você não estiver atento ao formato do sinal, aos tempos de resposta, por isso que é bom, David, você usar a tela do osciloscópio e tentar enquadrar, certo? De uma forma de um ciclo Otto, ou seja, 720 graus de girabrequim. Você tem que estar sempre trabalhando com 720 graus no girabrequim, porque vai acontecer os 4 tempos motrizes. De acordo com esses, você consegue enxergar, porque está ali a compressão, a explosão, a admissão e o escapamento, a exaustão. Você vai conseguir enxergar isso daí. Então, através dessas informações que você está vendo lá, dos sinais já do oxigênio que está saindo, lembrando que a análise é feita sobre o oxigênio, que estão presentes nos gases de escapamento. Mas nos gases de escapamento nós temos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o óxido de nitrogênio. 3 gases fatais para a nossa saúde estão saindo ali também. Então, por isso que tem toda essa campanha da emissão zero. Tirar o chumbo, tirar o cobre, tirar o zinco, sai tirando esses materiais aí da composição estequiométrica do combustível. Então, pessoal, vê só. Tem vez que está sendo convencionado que o sinal do sensor de oxigênio 1 difere do sinal 2, certo? Se o catalisador estiver em pleno funcionamento. Só que você tem que entender o seguinte, existem os períodos de circuito fechado e circuito aberto, que é o open loop e o closed loop. É tempo que a central mantém o circuito elétrico aberto e é tempo que a central mantém fechado. Vamos lá. Quando o circuito está fechado,
é sinal que a sonda, o sensor atuador, seja quem for, quando o circuito está fechado, significa que todos os componentes necessários para ele funcionar estão ali presentes. Ou seja, a sonda está armada. Ela tem aquecedor, e ela tem sinal de resposta, e ela tem o retorno da massa, quando é uma sonda de 4 fios. Então, o que é que a central se preocupa? Ela se preocupa em controlar o heater, que é o aquecedor do sensor, o aquecedor do elemento sensor. Então, a sonda lambda, planar, vamos botar assim, porque tem a Finger e tem a planar. Qual a diferença básica, sem muito mistério? Se ela tiver o seu resistor, 2 fios juntos, é uma sonda planar. Se ela tiver cruzado, afastado, ela é Finger. É o sistema dedal, porque fisicamente hoje elas se parecem muito. Então o que é que o reparador tem que estar atento, tem que estar ligado? Olhou lá a sonda, os fios estão juntos, ela é planar. Ela é uma sonda que tem um resistor. Então a ECU trabalha nesse elemento sensor dessa maneira. Ela pode estar controlando isso aí via PWM, que é um sinal modulado controlado, certo? Onde a largura de pulso é modulada, mas a frequência com que ela acontece é estática, não há modificação. Então, são várias as estratégias que as ECUs, que os sistemas, que os mapas utilizam, David, para estar fazendo esse trabalho. Então, é muito importante a aplicação também do componente certo. A questão do catalisador, que pode estar interferindo no diagnóstico, muitas vezes ele está interferindo mais, porque a pressão negativa dele está maior do que a atmosfera, um valor que já está devolvendo para a câmara de combustão do que propriamente dita a análise dos 2 sinais da sonda. É aí onde aí sim chega o momento de aplicação da transdução. Porque via sinal elétrico, o reparador ele tem que estar praticando isso todo dia, a realidade é essa, para ele estar tendo habilidade. E isso é uma das questões relativa à análise do motor via osciloscópio. Mas tem mais sinais que nós vamos tratar, inclusive. Por exemplo, se o tempo clock da ECU do motor foi determinado para o sistema de arrefecimento atingir seu ponto de trabalho, porque o arrefecimento ele chega em um determinado momento que ele fica estável. Ele vai até um determinado valor, o sistema é acionado e ele volta para um determinado valor em temperatura. Ele transforma aquela temperatura no sinal elétrico e envia na central. Então, quando também você tem um sistema de arrefecimento menos ou mais alcalino, trabalhando de forma sem válvula termostática, ou seja lá como for, com alguma falha na mecânica do sistema do arrefecimento, vai gerar o quê? Vai gerar que aquele clock não vai chegar. Então, dependendo dessa diferença de temperatura esperada pelo mapa da ECU, você pode ter uma alteração no sinal da sonda, consequentemente alterando o bico, e você está fazendo um diagnóstico do motor de uma forma equivocada, porque tem alguém equivocado ali. Então, todas essas medições de sensor de temperatura, de água, de ar, sensor PNP, sensor da pressão hidráulica. Quantas vezes você tem um problema em estressamento de volante e o carro apenas com direção hidráulica? Por quê? Porque o sensor precisa informar na central aquele esforço para que ela compense esse esforço. E ela vai compensar esse esforço através da alteração da medição da massa de ar. Ela vai trabalhar lá no corpo borboleta. Por isso que tem que ter um negócio bacana, uma sincronia bacana entre pedal, chicote central, chicote corpo. Quando o condutor solicita torque, o que é que acontece? A central de injeção eletrônica, o calculador, ele julga alguns parâmetros rapidamente ali, através de binários, e isso aí ele vai gradativamente atendendo a sua solicitação. E isso também é uma forma muito interessante, porque toda vez que você desliga o veículo ou liga, um novo reconhecimento é feito. Então não vai adiantar, isso é uma dica também de ouro que a gente usa aqui na nossa oficina. Não vai adiantar você limpar o corpo por fora e deixar ele bonitão, e por dentro você também limpar.
se os cantos, aonde a borboleta vai movimentar a mecânica do corpo, tiver com crosta, tiver com formação de carvão, por exemplo. Se você limpa ele todinho, mas os cantos estão sujos, vai gerar um peso. Então, quando o condutor ele aciona a ignição, a primeira coisa que o corpo faz é reconhecer a posição inicial de trabalho. E quando essa posição inicial de trabalho passar da faixa que ele foi pré-determinado para trabalhar, você começa a ter uma problemática. Você começa a ter uma problemática porque essas medições são muito precisas e são de baixo valor. Então é de difícil identificação. O início desse entendimento é esse daí, David. Eu gostaria de apresentar, nós estamos com quantos minutos? A gente tem aí por volta de 12 a 13 minutos ainda. Pronto, então eu queria apresentar alguns equipamentos, certo? Que nós vamos estar apresentando nas próximos encontros, certo? Que são os seguintes, ó. Isso aqui, ó, é um adaptador, certo? Isso aqui é um adaptador, certo? Para transdutores de pressão, certo? Nós vamos estar falando sobre isso aqui, sobre esse equipamento. Certo? Aqui nós temos um transdutor de pressão, certo? De 0 a 100 PSI. Um transdutor de pressão de 0 a 100. Nós temos aqui um transdutor de pressão de 0 a 500 PSI. Nós vamos estar falando sobre esse transdutor de pressão de 0 a 500 PSI, certo? Nós temos aqui também um transdutor de pressão de 0 a 5.000 PSI. Então, nós temos de 0 a 100, de 0 a 500 e de 0 a 5.000 PSI de pressão. Temos aqui também o EDM 5030, que é o transdutor de pressão e vácuo. O transdutor de vácuo, você tem que estar ligado, gente. Eu já vi pessoas fazendo medições, querendo fazer a medição da pressão em vácuo. Eu queria que deixar claro o seguinte, ó, para esclarecer também. Ó. Se você ver aqui, ó, em HG. Em HG significa polegadas de mercúrio. Ok? Em HG significa polegadas de mercúrio. Então, isso aqui, ó, é o vácuo. Aqui é a pressão. Então, esse transdutor trabalha com vácuo e pressão. Geralmente, o vácuo é considerado uma pressão negativa. Certo? Uma pressão negativa. Aqui nós temos também uma extensão, certo? Nós temos extensão. E eu vou colocar essa etapa aqui. Então, o que é que acontece? Nós vamos estar falando sobre isso daí. Sobre a transdução de ressonância, certo? Que é muito importante também para a medição das inércias ali, digamos assim, do tubo distribuidor de combustível. Outra coisa que você tem que estar atento, no diagnóstico do injetor TSI. Gente, o diagnóstico do injetor TSI, você tem que entender só um detalhe lá. O equipamento PDL captura bem demais esse sinal, certo? Enquadra legal. Você consegue uma tela bem legal. Mas você tem que entender que ele é um pick and hold. Pick and hold é o modelo de sinal onde tem uma ação eletrocontramotriz de impacto, certo? Ele carrega, dá um impacto. Depois desse impacto, ele é modulado. Então, o peak and hold é um pico em seguida uma modulação. Então, você tem que estar atento, porque tem gente que está fechando a tela do equipamento, a gente observa nas postagens, a gente vai vendo de vez em quando, abrindo um ou outro, e o cara, ele foca no desenhozinho bonitinho ali e tal, mas ele está esquecendo que o equipamento não é para ser bonito. O equipamento é para estar limpo, perfeito, organizado e bem utilizado. O equipamento ele é para estar servindo a você bem. Quando você está na dúvida, você está na bronca. Você quer descobrir a sede de válvula com problema, a válvula rachada, a vela trincada internamente. Você quer descobrir isso. Você quer descobrir a amplitude do sinal liberado pela ECU do motor para a bobina de ignição. Quantos técnicos já abriram a ECU de motor e fizeram a captação do sinal do primário, tanto do injetor como da ignição, direto no drive da central? Quase ninguém. Por quê? Porque ele esquece que ele tem que ter o parâmetro chegando lá na tomada e ele tem que saber a raiz de onde foi que saiu. Então, as próximas tecnologias, inclusive, que eu acredito, eu, Luciano, acredito nessa tecnologia, que a empresa vai trazer nesses dias aí a captação do sinal na sua forma viva, na tela do scanner.
sem precisar nem de instrumentar, porque você tem dentro da central drives, chamados CIs, multidrives também, certo? Então, esses multidrives e drives, o que é que acontece? Eles enviam sinais. Esses sinais, o equipamento, ele transforma em caracteres e traz para nós. Mas vai chegar o momento que aquele sinal você vai ter ele também na sua forma íntegra, na sua forma viva. Então temos que ter cuidado com isso aí. David, eu vou virar bem rapidinho aqui. Dá tempo? Dá, vamos lá. Bora. Olha só, pessoal. Vou fazer a modificação aqui, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui o osciloscópio. Melhorou, David? Melhorou. Osciloscópio aí, ó. Osciloscópio de 2 canais. E agora nós temos aí, passando na tela ao vivo, um sinal de rotação e um sinal de fase. Eu vou interromper aqui o canal 2, certo? Vamos trazer o canal 1 para cá. E vamos reduzir esse tempo de varredura para a gente estar vendo o sinal. Pronto. Esse tipo de sinal aí, ó, o que é que acontece com ele? Ele está aí a 500 RPM. Então, você observar aí, o que é que você tem que estar sempre atento aí, pessoal? Ao tipo de sinal. Esse modelo de sinal, ele é o sinal digital. Onde é o sinal digital? Aqui é o 0 e aqui é o 1. O sinal digital, ele trabalha dessa maneira aqui, é uma onda retangular. Porém, ela é apenas uma onda informativa. Ela não é de modulação e nem de um outro fenômeno. Ela é uma onda que sai aqui, ó, do 0 e vai até os 5 volts. Então, nós temos aí uma onda de quê? Um sinal digital de rotação, certo? Aonde essa parte baixa aqui, significa o espaçamento. E aqui significa o cume do dente. Então, no sinal digital, ele trabalha assim, ou 0 ou 5. Então, como é que eu percebo um defeito na roda fônica? Você percebe um defeito na roda fônica fazendo da seguinte forma. Ó. Você vai reduzir o tempo de varredura. Quando você reduz, o sinal aumenta. O dente cresce. E você tem como estar analisando, isso é uma dica, meu irmão. Você tem como estar analisando todas as imperfeições dessa roda fônica. Olha só, ela está passando aí, eu vou aumentar a varredura para 200 milissegundos. Olha só como é que fica. 100. Olha só dessa forma aí. Eu vou introduzir nesse exato momento uma falha, certo? Vou simular uma falha. Ó, já aconteceu aí uma falha. Eu fiz uma simulação de uma falha. E nós vamos estar verificando onde está essa falha. Então, vamos lá. Se vocês observarem aí, tá vendo aqui, ó? Nessa posição aqui, ó? Sim. Tá vendo aqui, ó? Tá Olha bem visível aí. Então, pronto, significa que o trabalho do diagnóstico realmente é avançado. O caminho é esse daí. É você ter a base do conhecimento. O que é o sinal digital, o que é o sinal analógico e a forma de analisar. Quando temos folgas radiais ou axiais, ele é demonstrado nos alinhamentos horizontais. Falhas que você vai perceber na roda fônica é dessa maneira aqui. Isso aqui é uma roda fônica que vai estar com um dente juntinho do outro. Aí ele entende essa imperfeição aqui. Ok, David? Vamos soltar aqui o sinal e vamos aqui soltar o de fase. Então tá aqui, ó. Nós temos agora aqui o de fase. O sinal de fase, vou tirar aqui. Pelo formato é um sinal digital também, né? O sinal de fase é dessa forma aí, pronto. Então vocês estão vendo as análises que tem que ser feita. O osciloscópio ele é para ser utilizado de uma maneira positiva para o reparador. Então, as análises dos sinais não são só do tipo sincronismo eletrônico. Não é só do sincronismo. As imperfeições físicas, as imperfeições mecânicas, são perfeitamente visualizadas aqui. Então, é dessa forma que é feito a primeira etapa do diagnóstico em motores relativo ao osciloscópio. Então, isso é uma visão abrangente. Essa é uma visão abrangente. Mas na frente, nós vamos afunilar por setor. Se assim Deus nos permitir, né?
Temos Legal, com tempo, alguma certeza. coisa do tipo? 5 minutinhos aí para agradecer o pessoal, para a gente encerrar mais uma live. Pronto. Pessoal, a minha fala ou a sua? Fique à vontade, professor. Pronto. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí participando com a gente, já vem participando conosco, certo? E eu quero dizer a vocês que nós também temos bastantes defeitos, mas nós estamos aqui tentando prestar um serviço bom para vocês, certo? Transmitindo informação técnica. Nós temos um trabalho firme, certo? Nós temos já uma certa experiência na área, trabalhamos realmente com o setor de bronca e estamos trazendo aqui de graça para vocês um conhecimento bacana para vocês. Então a gente até pede que vocês informem sobre a live, as pessoas, divulguem isso daí. Porque às vezes você está participando de um treinamento, de um curso e de alguma live, mas nós aqui nós temos o comprometimento com você. Nós temos comprometimento com você, reparador. Nós queremos que você entenda realmente o que é necessário você entender, o que é que eu preciso fazer para melhorar. Esse é o objetivo da nossa live. Então, Deus continue abençoando a todos, certo? Um bom resto de semana, bons clientes, bons serviços. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Pessoal, eu queria agradecer a vocês, certo? A presença. A gente sabe que depois de um dia de trabalho aí, a gente chega em casa cansado, quer descansar. Como eu vi aí alguns amigos aí, o amigo da Garagem K, né? Chegou, nem tomou banho, foi logo para a live. Como o nosso amigo comentou aí agora, que até hoje são as melhores lives que ele assistiu. Eu agradeço isso aí, tá? Mérito do Luciano. Eu sou apenas um conector aí para vocês, trazer o Luciano para vocês aí. E assim, a gente precisa muito de vocês. Se vocês puderem estar indicando um amigo, trazendo, que assim, o que motiva o professor é a plateia, né, pessoal? Marcelo, sempre presente. Luciano, Pacelli aí, chamando você de doutor Z aí. Pacelli presente, Patelão, marcando presença. Grande professor também, Patelão, professor Pacelli. Gente, Patelão, meu Israel, irmão. muito obrigado, viu, Israel? Show de bola. Garagem K é Marcelo o cara. Mecânico, Magno Moura entrou aí, show de bola. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, Valeu, tá? Jefferson. Eu espero vocês próxima quarta-feira, onde a gente vai estar dando continuidade aí nesse tópico aí, né? Análise de motor, certo? Quarta-feira, nesse mesmo horário, aqui. E eu vou tentar trazer uma novidade, tá? Eu vou tentar transmitir pelo Facebook também. Eu estou aqui já estudando uma forma da gente trazer aí essa live pelo Facebook também, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tem aí um resto de semana aí abençoado. Cuidado aí no fim de semana aí que vai vir prolongado, né? Feriadão. Então, se for beber, beba com consciência, né? E tome cuidado. Pessoal, quarta-feira, mesmo horário, 20 horas aqui no Instagram, tá bom? Pacelli, meu irmão, muito obrigado pela tua Valeu, Zé. presença. Viu? Goiânia Diesel, show de bola. Mais uma vez, eu queria poder estar o Octus aí falando com a gente. Steph. Kennedy, eu queria estar agradecendo todo mundo, Quem dá falando o o nome de cara? cada um. Mas todo mundo aí, ó, sinta-se abraçado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, Luciano.